Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos construir uma planilha para controle de arquivo morto, onde você vai aprender desde a organização física de um arquivo morto até a construção de uma planilha profissional para controle de arquivo morto, onde você vai ter a tabela de controle, inclusive os cálculos para fazer o dashboard e o próprio dashboard para você poder localizar de uma forma fácil, identificar como está a situação do teu arquivo morto também e poder encontrar de forma fácil e organizada seus documentos. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E te convido também a ser nosso aluno do curso Excel completo, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho em Excel. Essa é uma formação profissional com 9 cursos que vão desde Excel básico até o VBA com Excel avançado, Power BI, Dashboards. Então você vai ter vários cursos dentro dessa mesma formação, tudo com acesso vitalício para sempre, você não vai pagar nunca mais e sempre vai ter atualizações com novos cursos, novas aulas e certificado para cada um desses cursos. Ainda te dou 30 dias de garantia. Caso não gostou por qualquer motivo, é só entrar em contato que a gente cancela na hora para você. Com certeza vai te ajudar muito na sua carreira, para se destacar na sua carreira, para conseguir aquele aumento, aquela promoção que você tanto almeja, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer mais a respeito, ver depoimentos, ver a grade, tem vários detalhes aqui e também pode entrar em contato com a gente na nossa loja, caso necessário, tirar qualquer outra dúvida antes do nosso aluno, ok? Então é isso, vamos ao nosso vídeo. Vamos criar agora uma planilha para controle de arquivo morto. Então eu já criei aqui a estrutura dela, né? Você vai ter documentos, configurações, modelo e o dashboard. Então clicando neles aqui você vai acessar essas planilhas, tá? Dashboard a gente vai montar tudo isso. No modelo, eu quero mostrar o que eu estou querendo, o que eu estou pensando, tá? Então nesse modelo a gente vai ter essa estrutura onde nós iremos chamar de rua a prateleira, esse conjunto de prateleiras, né? Aqui o prédio vai ser uma dessas, certo? Andar vai ser um desses aqui. Para você entender como é que você vai cadastrar essas informações dentro do seu arquivo morto, tá? E dentro dele você pode ter caixas, caixa 1, caixa 2, caixa 3, dentro de cada um dos andares. Para daí o intuito é você facilitar, saber que caixa é essa, quando foi colocada ali, quanto tempo que ela está ali, se ela está em boas condições, se foi digitalizada ou não. Todo esse controle a gente vai ter. Principalmente saber onde é que está esse arquivo depois para poder localizar, tá? Então essa aqui seria uma das salas, por exemplo. Vamos voltar lá em documentos. Então aqui que a gente vai fazer o nosso controle principal. Em configurações, a gente vai ter algumas configurações iniciais que eu vou criar então. Então aqui primeiro, eu vou colocar local do armazenamento. Então aqui vai ter sala 1, sala 2, sala 3, sala do RH, sala, enfim, onde for, tá? Eu vou pressionar aqui Alt TTA, ou você vai vir em inserir tabela, tá? Eu vou botar o nome, opa, vou botar aqui Alt TTA. E você vai marcar aqui, minha tabela tem cabeçalhos. Marquei ela aqui, ela já criou, já configurou, certo? Daí você coloca do formato que você quiser aqui na sua tabela, né? Coloca o formato que você desejar. E depois a gente vai seguir esse padrão aí para todas elas, tá bom? Digamos que seja esse aí, por exemplo. Design tabela, você vai colocar então um nome para ela. T, local, armazenamento. Sempre a gente vai colocar um padrão, um nome para ela, tá? Para ficar fácil saber ao que se refere. Tanto que se eu quiser chamar ela agora, já fica até fácil. Posso chamar a tabela toda, ou posso chamar também somente um campo ali, uma coluna, e retornar toda a informação aqui em outra célula, usar como fórmula. Então é por isso que a gente usa também. Vou aumentar um pouquinho aqui, Ctrl Scroll para aumentar. Tipo de arquivo. Tipo de arquivo. Isso aqui serve, essas configurações, para a pessoa não acabar digitando coisas erradas, coisas aleatórias e avulsas. Então, escrever sala 1 tudo junto, sala 01, sala 001, e daí você vai ter várias salas U, todas dizendo a mesma coisa, só que de formas diferentes, o que vai dar problema depois para a gente. Por isso que a gente faz essa configuração desse jeito. Aqui, então, eu vou botar os tipos de arquivo, pauta de reunião, lista de presença, por exemplo, tá? Depois você vem aqui e coloca os seus, sem problema. Lista de presença de treinamentos, e aqui recibo, por exemplo, tá?
De novo, Alt T, TA, vou marcar eles aqui, minha tabela tem cabeçalhos. Vamos usar o mesmo formato que eu tenho ali. Texto daqui, acho que foi. Pronto. E eu vou colocar o nome para ela também aqui. P, tipo, T de tabela, né? Tipo arquivo. Tipo arquivo. Muito bem. E agora ao lado, eu vou colocar também estado de conservação. Estado de conservação. Vou botar bom, ruim ou danificado. De novo, marca tudo, né? Ctrl Shift seta para cima para selecionar. Alt T, TA. Vou marcar a minha tabela tem cabeçalhos. De novo, vou usar o mesmo formato de tabela. Design tabela. T, estado. Estado, pode ser. T, estado. Tá? Então, essas aqui são as configurações que nós temos. Agora, eu vou criar listas a partir delas depois. Então, eu já posso deixar prontas essas listas para depois eu só chamar elas. Para isso, eu tenho que fazer um nome definido para elas. Eu vou fazer assim, igual, selecionei aqui o nosso intervalo, só os dados daquela coluna que eu quero. Vou dar um Enter. Copiar, então, só esse. Apaguei aqui. Você vai vir aqui em Fórmulas, gerenciador de nomes, ou definir nome também pode ser. Gerenciador de nomes, novo. E nele você vai colocar, então, aqui, por exemplo, underline, local, armazenamento. E aqui embaixo, refere-se a, você vai colocar aquilo que a gente acabou de copiar ali do teu local, tá? Então, agora, quando eu chamar underline local armazenamento, ele vai aparecer. Vou fechar aqui. Igual underline local armazenamento, vou dar um Enter, e está ali o local do armazenamento. Mesma coisa a gente vai fazer com o tipo do arquivo. Igual, selecionei tudo aqui, copiei, apaguei, gerenciador de nomes, novo, underline, tipo, arquivo. E refere-se a, vou colar aqui então, vou dar um OK. E agora de novo, mesma coisa, underline, tipo arquivo, fechar, igual underline, tipo arquivo. Então Enter e está ali. Estado de conservação, mesma coisa, igual. Selecionei aqui, copiei, de novo gerenciador de nomes, novo, underline, estado, pode ser que era o nome, né, ter estado, vou colocar em refere-se a, fechar aqui, igual, underline, estado, ok? Então tá feito, a gente fez essa técnica que a gente vai usar na tabela depois. Agora em documentos, vou voltar para documentos então. Em documentos a gente vai criar a nossa tabela principal, que é onde a gente vai ter as nossas informações então, ok? Então aqui na linha 9, você vai colocar aqui em B9, vamos criar os seguintes campos. ID, vai ser código um código sequencial, tá? Documento, você vai botar uma descrição do que é o documento. Tipo de arquivo, a gente vai trazer daquela lista, que a gente viu agora há pouco. Tipo de arquivo. Descrição, mais uma descrição do documento, né? Proprietário. Se você quiser criar mais uma tabela de configurações para proprietário, também pode, tá? Local do arquivamento, que a gente vai pegar de lá também. E agora eu vou colocar então a rua, prédio, andar, tá? Caixa, que é aquela caixa que a gente viu antes, lembrando daquele modelo que a gente acabou de mostrar no começo, né? Rua, prédio, andar e aqui a caixa. Se tivesse mais de uma caixa dentro do mesmo andar, né? Arquivamento, quando que ela foi arquivada, esse vai ser um campo de data. Tempo, vai calcular então quanto tempo que essa caixa está lá, esse documento está lá. Conservação, como é que está, se está bom ou ruim naquela lista lá. E digitalizado, para saber se ele foi digitalizado ou não. Ok? Vou reduzir aqui de novo. Agora eu vou selecionar tudo isso e vou pressionar então Alt TTA. Mas primeiro deixa eu colocar um tipo deles, para cada um deles, para ficar já pegando os tipos no começo, tá? Doc1. Aqui eu posso fazer assim, igual lin, que vai ser o número da linha que eu tenho ali. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Vai ficar automático, tá? Igual lin, abre e fecha parênteses, vai pegar e retornar a linha 10, menos lin, abre parênteses, a linha que eu tenho no começo aqui, tá? Eu vou travar essa linha aqui do começo. Fecha parênteses, dou Enter, ele vai ficar 1. Quando eu puxar para baixo, ele vai pegar a linha 11 menos 9, 2, 3 e por aí vai. Doc1, tipo do arquivo. Então a gente vai pegar aquele underline tipo de arquivo que a gente tinha lá. Dados, validação de dados.
lista, igual, underline, tipo arquivo, né? Ah, tem que pegar o nome certinho, senão não vai dar certo. Tipo arquivo, ok. Opa. Tipo arquivo. Peguei, copiei aqui, de novo, dados, validação de dados, que é esse botão aqui, lista, e aqui em fonte eu vou colocar igual, underline, tipo arquivo, aqui, tá? Então, ok, ele já vai aparecer então a nossa lista ali. Aqui em descrição, você pode colocar qualquer texto, texto 1, por exemplo. Proprietário, eu vou botar aqui texto também, RH. Local do armazenamento, igual, mesma coisa, tá? Underline local armazenamento, vou copiar ele aqui. De novo, dados, validação de dados, lista. E igual local armazenamento. Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, sala 1. Em prédio, andar, rua, você pode colocar o texto que você quiser. Eu vou colocar como 1, prédio 1, andar 1, a caixa 1, por exemplo, tá? Mas poderia ser A, B, C, D, como você quiser. Se quiser colocar com textos também não tem importância. Aqui vai ser um campo de data. Vou botar 1/1/2023. O tempo que ele está ali, opa, 1/1/23. Então aqui no tempo a gente vai simplesmente fazer hoje, menos a data do arquivamento que a gente tem ali. Tá? Então ele vai retornar assim, por exemplo, 5/8/1900, como você quiser. Vou mudar ele aqui. Ctrl 1, tá? Ou botão direito, ou Ctrl 1, formatar células. Aqui você vai vir em número. Pode botar geral, ele vai aparecer 218. Mas você pode vir aqui em personalizado também e fazer mais legal. Pode colocar aqui, por exemplo, botar um formato desse aqui, 100 casas decimais com um separador. E aqui eu posso colocar no final dias, por exemplo. Tá? Só vai ter que colocar entre aspas duplas dias. E deve aparecer assim, ó, 218 dias. Ele vai continuar sendo um número, posso fazer somas com eles, o que você quiser com essa informação, mas ele está entendendo ali, ele deve ficar formatado, né, como um número, tá bom? Deixa eu exibir também a barra de ferramentas, tem pessoas que gostam de ir por ali, então fica por ali, fica bom também. Então a mesma coisa que com conservação, então estado, acho que era, né, igual, underline, L estado, estado, foi colocado só, ok? E aqui eu vou colocar então, de novo, dados, validação de dados, lista, e igual, underline, estado, tá ali. Bom, ruim, danificado, como for. Digitalizado, sim ou não, daí aqui na lista, ó, de novo, dados, validação de dados, você vai colocar apenas lista, vai botar sim, ponto e vírgula, não. Vai dar um ok, e vai aparecer ali então, sim ou não, digitalizado, sim ou não. Tá bom? Tá aqui o nosso formato então, tá tudo pronto. Você vai vir aqui, coloca o alinhamento que você deseja para todos eles. Depois você vai vir aqui, seleciona tudo, Alt T, TA. Minha tabela tem cabeçalhos, vou dar um OK. Ele vai pegar o nosso formato aqui, então. Vou botar nesse formato aqui, tá? Aqui eu aumentei a altura da linha, tá? Botei 27 para todas elas. Aqui em design da tabela, você vai colocar o nome para ela, por exemplo, T documentos. Muito bem. E tá aí a nossa informação, tudo prontinho, ok? Deixa eu pegar mais algumas informações aqui, para a gente colar, né? Nossas informações, valores ali. E agora a gente tem a nossa lista ali, ó. Como já estava pegando, né, a lista os locais ali também, ele já vem puxando. Toda vez que você tiver uma nova linha, dá um tab, ele já vai pegar a nova linha automaticamente, vai trazer as listas todas prontas, o que tiver lista, né? E daí você pode vir aqui e ir preenchendo a informação, ok? Então tá ali. Perfeito. Ctrl menos, muito bem. E daí também quando tem fórmulas, tudo isso, ele já deveria ter puxado. Se eu deixar um Enter aqui, o tempo, aparentemente era uma fórmula aqui, mas ele perdeu. E aqui ele ficou. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer de novo. Igual hoje, menos, igual hoje, menos a data de arquivamento. Vou puxar para baixo. Pronto, não sei por que ele apagou a anterior. Agora está puxando certinho. Dá um tab ali, e daí quando você colocar aqui, ele automaticamente vai colocar ali então também. Tá bom? Perfeito, então está montado aqui. Você vai clicar aqui em exibir, congelar painéis, congelar. Ele vai congelar então a nossa lista para ele ficar travado assim, cabeçalho, toda vez que eu rodar para baixo, então ele vai ficar aparecendo assim. Além disso, eu vou colocar aqui inserir segmentação de dados para fazer filtros automáticos aqui, apenas ao clicar, tá? Então eu vou colocar aqui por tipo de arquivo, vou selecionar também por proprietário e por local do arquivamento. Vou dar um OK aqui.
e ele criou assim pra gente. Deixa eu pegar eles aqui e puxar para cá. Botão direito, configurações, também propriedades. Vou aumentar aqui em posição layout. Vou botar 2 linhas. Vou puxar aqui e vou deixar ele aqui em cima, logo acima da nossa tabela. Então tudo que eu filtrar agora, ele já vai puxar aqui e vai filtrar automaticamente. Quero ver só lista de presença, só recibo, o que for. Proprietário, mesma coisa. Vou vir aqui também, vou colocar 2 colunas ali, tá? Pode vir aqui também. Local do arquivamento. Aqui você pode fazer, pode deixar assim, como você desejar, tá? Coisa interessante, clica sobre eles e também define aqui em propriedades para não mover ou dimensionar com células. Já vem marcado, ó, mas já coloca aqui, porque daí assim, quando for feito algum ajuste aqui, ó, ele não vai mexer ali na nossa segmentação de dados ao topo, ok? Então agora quando eu filtro, ele automaticamente vai trazer aqui as nossas informações e você também pode fazer mais uma coisa. Botão direito, configurações e segmentação, clica aqui, ó, nesse item, ó, ocultar itens sem dados. Isso fará com que quando eu filtrar aqui, ele vai mostrar apenas os dados, apenas aqueles que têm dados, senão ele não mostrará. Então, vou marcar ele aqui, ó, ocultar itens sem dados. Mesma coisa aqui também. Pronto, quando eu filtro agora, ele vai mostrar apenas aqueles itens que têm dados ali, não vai aparecer filtros desnecessários, ok? Muito bem. Aqui ao lado, eu vou colocar então na coluna L, eu vou escrever docs para saber quantos documentos eu estou retornando. E aqui na coluna N eu vou colocar então igual subtotal, deixa eu colocar alinhado aqui, igual subtotal, abre parênteses, nele então eu vou passar uma contagem de valores, então contar valores, 3 aqui, ponto e vírgula, e vou mandar ele contar então os valores aqui, contar a informação que eu tiver aqui, por exemplo. Por exemplo, pode ser o ID, tá? Só isso. Isso fará com que ele retorne sempre a quantidade de visíveis que eu tenho aqui. Então, quando eu filtro, ele automaticamente vai mostrar apenas aqueles que estão filtrados. Deve mostrar a quantidade de documentos que eu tenho, por exemplo, em cada uma das salas, te dando mais uma informação ali, tá? Muito bem. Está feito então aqui o nosso controle principal, as configurações e os documentos. E agora a gente já pode trabalhar então nos cálculos e no dashboard, tá bom? Então a informação está pronta, basicamente é isso aqui, o nosso controle. Toda vez que você for tirar um documento de lá, for pegar um documento, você já sabe exatamente onde está, tá? Você pode colocar eles por aqui, para saber então qual rua que está, prédio, andar, caixa, arquivamento. Você pode colocar também uma coluna para dizer quem foi que retirou, se foi retirado ou não, para saber que está fora, que está fora, que alguém tirou aquela caixa de lá, e saber onde está. Se você quiser, pode fazer esse tipo de modificação também. Agora vamos em cálculos. Em cálculos eu não criei um atalho aqui, tá? Porque esse aqui é uma coluna, uma guia que normalmente fica oculta, uma planilha, né? Que normalmente fica oculta. E daí eu vou fazer aqui os nossos cálculos aqui, a partir dela. E a partir desses cálculos é que a gente vai montar o dashboard. Então, como eu falei em outra aula, quando a gente trabalha com planilhas, de uma forma profissional com Excel, a gente sempre coloca as coisas separadas. Então, aqui em configurações eu só tenho essas tabelas de configuração, em documentos eu tenho o documento, modelo é só um modelo para mostrar, para exibir, né, o que deve ser feito. Então, mesmo assim que é só uma imagem, ele fica separado. Em cálculos eu vou ter só os cálculos e no dashboard eu vou mostrar apenas o dashboard, não vai ter nenhum cálculo ali. Então, tudo bem separado, de uma forma mais organizada e fácil também de manutenir, tá bom? Então, seguir sempre esse mesmo procedimento que eu estou mostrando aqui, eu mostrei numa aula anterior também, uma aula onde eu mostro como criar planilhas profissionais. Então, sempre você pode seguir esse processo, vai ficar fácil de você trabalhar, mais fácil você trabalhar. Proprietários, então, eu vou criar aqui uma lista para eu saber quanto que eu tenho por proprietário, quanto que eu tenho do RH, quanto que eu tenho do financeiro, enfim, por aí vai. Inserir, tabela dinâmica, documento, vou selecionar a nossa tabela com o cabeçalho, vou dar um OK e vai aparecer assim para você. Então aqui você vai puxar o proprietário, que está aqui em cima, vai puxar para cá, e daí ID ou qualquer campo que você quiser, você pode puxar para valores ali, que ele vai fazer uma contagem. Então eu vou botar quantidade, e aqui eu vou botar proprietário. Total geral eu vou tirar, botão direito então, opções tabela dinâmica, já vou marcar aqui o que eu não quero, ó, ajustar automaticamente. Desmarca isso, tá? Preservar a formatação, não tem problema. Totais, vou tirar os totais também e vai ficar assim, tá? Então tá feito aí, ó. Então quando atualizar ele já vai ficar certinho aqui nesse tamanho, então não precisa mexer muito mais coisa.
Feito? Então aqui quando eu der um Alt F1, ele já automaticamente já cria uma tabela, tá? Depois a gente vai criar as tabelas para cada um deles, ok? Mas aqui a gente já tem uma tabela pronta, basicamente. Tabela quantidade que eu tenho por proprietário. Depois a gente monta a tabela pronta. Conservação. A conservação, tá aqui, conservação e quantidade. Digamos que você sempre vai ter ali 3 tipos só, né? Bom, ruim ou danificado. Tá? Vamos dizer que você tem esses 3 tipos. E aqui então eu vou criar uma tabela também ao lado. Vou colocar ela aqui ao lado. Para a gente poder trabalhar. Então eu quero saber bom, ruim e danificado. Para poder fazer essa quantidade. Para sempre eu quero que apareça os 3. Por isso que eu fiz desse jeito, tá? Para que tenha sempre os 3. Sempre bom, o ruim e o danificado para saber. Mesmo que seja 0, apareça lá, tá? Então você pode fazer assim, ó. Aqui. Botão direito, eu copiei a tabela dinâmica, mostrar a lista de tabelas. Vou desmarcar o proprietário. E aqui eu vou pegar o estado, né? Estado... Conservação, acho que é. Bom, ruim já apareceu ali. Pode puxar essa conservação, que não é um campo é um campo que pode ser utilizado como contagem. Aqui então, conservação. Pode botar assim. Bom, ruim, ficou assim, perfeito? Agora em quantidade eu vou fazer assim, igual soma C, abre parênteses, quem que eu quero somar? Então está perguntando intervalo e critérios. Bom, o intervalo que eu quero somar é esse aqui, vamos dizer que fosse até... é muito, mas vou botar 30 aqui, por exemplo, tá? Tudo que tiver aqui, quando for igual a bom. Então, eu vou marcar esse bom aqui, e vou marcar F4 e vou travar somente a coluna ali. Ponto e vírgula. Agora, qual é o nosso intervalo de soma aqui até a 30? F4 e F4 aqui também, e fecha parênteses, tá? Então, só estou somando quando for igual a bom, por exemplo. Então, dei um Enter, bom, ruim, danificado, tá ali. Então, também a mesma coisa, quando eu selecionar aqui e dar um Alt F1, ele já vai criar o nosso gráfico. Depois a gente faz isso dentro do dashboard. Vamos controlar aqui, vamos continuar pensando por aqui primeiro. Tá bom? Vamos continuar aqui então, digitalizado. Deixa eu salvar isso aqui também, né? Que é bom a gente salvar. F12, vou botar aqui aula, só para a gente não perder nada, né? Agora, em digitalizado, vou copiar esse mesmo aqui, vou colar para o lado. Em digitalizado, que é esse campo no final, ó. Vou tirar a conservação, vou marcar digitalizado e pode puxar para cá também, digitalizado, tá? Quantidade e digitalizado, sim ou não, tá? Então isso aqui só vai ter sim ou não mesmo, tem importância, mesma coisa, só dá Alt F1, ele já vai fazer. Por que eu estou copiando tabela dinâmica? Porque eu não preciso ir lá de novo, né, pegar a informação, e também já fica mais fácil, porque em opções de tabela dinâmica eles já estão marcadas as opções de tirar o filtro, totais, então fica fácil, não preciso fazer isso toda vez, tá bom? Agora em tempo, eu vou colocar aqui quanto tempo que ele está lá. Vou botar aqui dias, quantidade, e vou colocar, por exemplo, quantos que estão há 30 dias, há 90 dias, há 150 dias, 210 dias, 270 dias, 330, 360 ou mais dias, tá? Então, a gente vai somar isso aqui, por exemplo. Para isso, mesma coisa, eu vou criar uma tabela dinâmica ao lado, tá? Isso aqui no que? Pode ser. Eu vou colocar ela então aqui e vou pegar então aquela soma, aquele total de dias que nós temos lá. Eu vou puxar isso para cá, vou pegar aquele total de dias que nós temos lá, tempo, que está aqui, e daí vai aparecer a quantidade ali. Todos aqueles que estão 97 dias, 130 dias, lembrando que isso é um número. Apesar da formatação, ó, lembra que é só uma formatação, não é um texto escrito dias ali. Por isso que eu consigo somar, senão eu não conseguiria somar. Olha ali. Perfeito? Muito bem. Então agora nós vamos somar aqui quantos que nós temos entre 30 e 90. Para isso eu vou fazer assim, igual soma Cs, abre parênteses. Vou pegar então, qual é o intervalo de soma? Essa coluna, vou botar até 1000, por exemplo. F4 e F4. Ponto e vírgula, Alt Enter, para quebrar a linha, fica melhor. O intervalo de critérios, então eu quero que ele seja entre 30 e 90, certo? Então que seja maior ou igual a... de 0 até 30, né? E até 90, tá bom? Vamos dizer que isso aqui seja 0 até 30, menor que 30 até 90, tá bom? Então eu vou pegar aqui, então, tudo que for menor ou igual que 30 até 90. Então aqui eu vou botar até o 1000, F4 e F4. Ponto e vírgula. Então eu quero tudo que seja até 90. Eu não preciso colocar, né, que seja
maior que 30, porque ele já vai pegar, né? Maior que 0 até 30. Então eu vou botar aqui, quando ele for menor, fecha aspas duplas, que 90, certo? Vou dar um travar somente na coluna, e é assim. Vai ficar tudo que for menor que 90, então vai estar na faixa do 30, certo? 30 até 90. Fechei parênteses e está ali. Agora, eu quero tudo que está entre 190 e 150. Então eu vou fazer a mesma coisa, quase a mesma coisa. Soma 6, abre parênteses. Intervalo de soma é esse aqui, até o 1000. F4, F4. Ponto e vírgula. Qual é a nossa coluna, então, de critérios? De novo, vai ser a coluna R, até o 1000. Opa, até o 1000, travei de novo aqui. Ponto e vírgula. Qual é o critério, então? Que ele seja, vou abrir parênteses para as duplas, maior ou igual, aliás, maior que 90, né? Maior que 90, maior ou igual que 90. F4, agora eu vou travar somente a coluna aqui. Ponto e vírgula que seja menor que 150. Vou selecionar então aqui até o 1000. Opa. F4, F4 aqui de novo. Ponto e vírgula que seja então menor, fecha aspas duplas aí comercial, que 150. E agora eu vou travar somente a coluna de novo, tá? Então vai ficar entre 90, maior ou igual que 90, e menor que 150. Fecha parênteses, dá um Enter, e daí ele vai botar então que tem dois que estão nessa faixa, que são esses dois aqui. Agora eu posso copiar todos eles até aqui, certo? E agora eu tenho todos esses aqui. E agora quando for maior que 360 ou mais, né? Então já tem até o 360, tá ali. Mesma coisa que esse aqui então, basicamente. Pode até copiar ele aqui, então, se você quiser. Só que a única diferença que eu vou botar aqui, que seja maior que 360 no caso, certo? Só que esse 360 a mais que eu coloquei ali, pode ser, se você quiser botar, né? Vou botar maior que 360 aqui direto, ó, sem necessidade disso tudo. Então aqui eu coloquei na coluna, somar essa quantidade de coluna, quando nessa coluna aqui for maior que 360, maior ou igual a 360, só isso. Tivesse um 360 aqui, e tivesse um 5 aqui, ele ia somar, por exemplo, tá bom? Então tá feito, mesma situação, aqui eu posso vir aqui da Alt F1, eu queria que tivesse todas essas colunas sempre, então é por isso que eu não coloquei direto na tabela dinâmica e também porque eu não gostaria que ficasse assim, números quebrados. Então aqui eu tenho padrão, né, 30, 90, 150, ficar melhor organizado, tá bom? Vai dizer os nossos documentos mais antigos que eu tenho lá. Agora em tipo de arquivo, mesma coisa, copia aqui, cola aqui o nosso tipo de arquivo. E agora eu vou colocar então, se eu tenho lista de presença, etc. Vou desmarcar isso aqui, tipo de arquivo aqui. Se quiser botar essa quantidade, não vai interferir em nada, tá? Pode deixar essa ali mesmo. Então aqui eu posso colocar aqui, tipo de arquivo. Dá um espaço para ele ficar assim. E aqui nós temos o tipo de arquivo, tá? Mesma situação, quando dá um F1 ele já vai montar então para a gente o nosso gráfico. E por último, o local de armazenamento. Mesma coisa, copia e cola. Vou desmarcar aqui, vou desmarcar ele aqui e vou pegar o local de armazenamento, puxar para cá e tá a mesma coisa, está pronto. Eu tenho quanto que eu tenho em cada uma das nossas salas. Feito isso, está pronto, né? Nossos cálculos. Nós já podemos passar então para o nosso dashboard. No dashboard, eu vou pegar então, por exemplo, vou selecionar esse aqui e você vai pressionar Alt F1. Ele vai montar esse gráfico para você aqui então. Você vai vir com o botão direito aqui, ocultar todos os botões do gráfico para não ficar aparecendo. Vai apagar esse aqui. E aqui no formato, daí você faz do teu jeito. Pode botar o texto se quiser, do jeito que você quiser. Eu tenho alguns que estão prontos aqui. Então eu vou botar alterar tipo de gráfico, para não ficar perdendo tempo muito com formatação, né? Você pode clicar aqui em eu tenho os modelos prontos. E os meus modelos, eu tenho um modelo aqui interessante, que é esse daqui, tá? Que eu gosto de usar. Então ele já vem formatadinho assim. E daí aqui em cima, eu simplesmente vou lá e coloco local do armazenamento. Certo? Local do armazenamento. Perfeito, tá pronto. Aqui, uma coisa interessante sobre esses modelos, quando você faz um gráfico, gostou do gráfico, usa esse gráfico com certa frequência, você pode vir aqui, botão direito, e salvar esse modelo como modelo de dados, ó, como modelo, né, de gráfico. Então você vem aqui salvar como modelo, bota um nome para ele e ele vai aparecer aqui depois. E depois, quando você for fazer, né, criou um gráfico, alterar tipo de gráfico, vai aparecer aqui em modelos todos os seus gráficos criados, tá bom? Então é interessante fazer isso. Vou pegar esse aqui então, Ctrl X, vou vir aqui no nosso dashboard
e vou colocar ele aqui mais ou menos, tá bom? Então já tem um gráfico pronto. Muito bem. Agora vamos para o próximo gráfico. Vou pegar aquele de proprietário que eu tenho lá. Primeiro que eu tenho aqui. Alt F1 de novo. Vou selecionar ele aqui então. Vou mudar esse aqui, botão direito, alterar tipo de gráfico de novo. Modelos. Vou botar esse desse formato aqui. Eu acho que eu vou mudar aquele outro lá. Ctrl X. Pode botar aqui. Esse aqui que só tem 2 barras, eu vou botar assim, ó. Por enquanto, né? Tem poucos lugares, né? Menos lugares. Esse aqui eu vou mudar para esse modelo aqui, por exemplo. Daí aqui, esse aqui está com 00. Eu vou dar um botão direito aqui, formatar rótulo de dados. Em número, eu vou botar como geral. Vai ficar assim. Certo? Aí você faz os ajustes que você precisar. Apaguei aqui. Então, aqui, local do armazenamento. Vou preencher tudo maiúsculo. Local do armazenamento. Certo? Então, eu tenho quanto que eu tenho em cada um dos locais de armazenamento e de quem são esses arquivos. Agora, de novo, em cálculos, eu vou pegar aquele de tempo, certo? Eu tenho esse de tempo aqui, então. Selecionei todo os dados ali, não peguei a tabela dinâmica, Alt F1, e ele veio aqui. Botão direito, alterar tipo de gráfico. De novo, bota do teu jeito, né? Teus gráficos. Vou usar esse aqui, por exemplo, tá? Ou pode vir também fazer só para ficar diferente, né? Pode vir aqui e selecionar uma outra corzinha. Você daquele outro, tinha visto um legal ali também. Pode ser esse aqui, por exemplo, se você quiser, tá? Então vem ali, coloca o teu formato. Ctrl X, botar no dashboard aqui. Só para não ficar diferente, eu deixei esse aí mesmo. Tempo. E tá aqui. Então aqui quantos que eu tenho por cada um dos tempos. Com 90 dias, com 150, com atraso. Quando você tiver muitos documentos, com certeza esse gráfico vai ficar cada vez mais interessante. Tá bom? Depois você também pode pensar, né? Quais são os que eu vou jogar fora. Tem arquivos que depois de um tempo você joga fora. Voltando para cálculos ali, nós temos os tipos de arquivo, certo? Tipo de arquivo, lista de presença, etc. Alt F1, Ctrl X, mesma coisa. Vou colocar ele aqui então. Botão direito, ocultar todos os botões do gráfico. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Modelos. Coloca qual você quiser. Aqui de novo, botão direito, formatar rótulo de dados. Vou botar no formato geral. Muito bem. Fechei aqui. Vou apagar esse aqui. Opa. Apagar esse total que está aparecendo ali. Sobreposto. E aqui eu vou botar tipo de arquivo. Então ali você sabe quantas listas de presença tem, recibos, etc. Ok? De novo, agora eu vou marcar aqui, puxar mais um pouquinho. E agora eu vou pegar o estado de conservação. Bom, ruim, etc. Então eu tenho aqui, por estado de conservação. Selecionei esses aqui, por exemplo. Alt F1. Botão direito, ou você pode vir por aqui também, tá? Se você quiser, tanto faz. Se quiser fazer um gráfico assim, ou se você quiser fazer um gráfico, agora pensei também, você não precisa fazer desse tipo aqui, você pode fazer desse tipo aqui, como é pouca coisa, né? Pode clicar aqui, Alt F1, e pode dar um botão direito, alterar tipo de gráfico, modelos, e pode utilizar um gráfico assim, ó. Certo? Vai ficar melhor, quando é pouca coisa. Formatar rótulo de dados, né? De novo, número, geral, e pronto. Você tem ali quantos que eu tenho de bom e ruim. X, Ctrl X, colei aqui, tanto aqui, por conservação. Conservação. Tá meio grande, então eu já vou aproveitar e mudar todos eles para um tamanho 14, por exemplo. Tá? Você pode vir aqui. Importante manter sempre um padrão também, tá? Então, se você vai fazer, tenta manter um padrão de cores, tenta manter um padrão de fonte, padrão de tamanho, tá? Aí. Por mais simples que seja, às vezes que você vai fazer, sempre mantenha um padrão para ficar agradável visualmente. Digitalizado, sim ou não, só tem esses dois status, mesma coisa que a gente viu antes. Ocultar todos os botões, botão direito. Alterar tipo de gráfico, usar o modelo do gráfico, modelos. Eu vou usar, por exemplo, vou montar nessa cor aqui, só para ele pegar a cor. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Eu vou botar agora o gráfico de pizza. Só para ele ficar com esse formato. Por isso que eu fiz daquele jeito as cores ali primeiro.
Pronto, Ctrl X. Dashboard, vou botar para cá. Tá montado o nosso dashboard, então. Daí você vê o alinhamento, tudo mais, isso, né? Ajusta ele bonitinho, com os alinhamentos. Diminui os tamanhos, no formato que você quiser, tá? Pode selecionar vários também, se você quiser fazer vários de uma vez e já ajustar o tamanho de todos, também pode, sem problema, tá? Vem aqui, por exemplo, ele já ajusta todos de uma vez. Depois você vem aqui e organiza também, tá? Pode alinhar também automaticamente eles ali na ferramenta de desenho. Vou puxar aqui. E aqui. Muito bem. Para isso, eu vou vir aqui, então, em inserir. Texto, caixa de texto. Cliquei aqui e agora eu vou puxar para cá e vou escrever dashboard. Vou aumentar mais um pouquinho para cá. Vou aumentar a fonte, centralizar ele. Aí, ficou bom assim, na minha opinião. E agora eu vou montar, então, aqui segmentações de dados ao lado. Vou clicar em qualquer um desses que eu tenha tabela dinâmica. Eu vou pressionar aqui, então, inserir, tabela dinâmica, a segmentação de dados. E eu vou marcar, então, a segmentação que eu quero. Eu quero digitalizado, por exemplo. Eu quero conservação, local do arquivamento e o proprietário. Vou pegar esses. E daí você vai pegar eles, Ctrl X, seleciona todos com Shift, Ctrl X, vem no dashboard e cola todos aqui, tá? Daí você vai colocar do teu jeito. Pode botar aqui, se eu quero um controle digitalizado, quero um controle do proprietário, que eu mais vou utilizar, você vai colocando eles mais para cima, mais para baixo, ok? Aqui, sim ou não, poderia até colocar na mesma linha, não tinha problema. Conservação. Bom, ruim, danificado. Deixa mais ou menos o tamanho ali. Aqui vou botar local do arquivo. Puxa mais pro ladinho ali. E agora o proprietário eu vou deixar aqui embaixo então, tá? Diminuir um pouco. E vou subir um pouco esse. Ok? Tá feito aqui, puxa um pouquinho pro lado para ele fechar aqui. E aqui para alinhar embaixo com o dashboard, tá? Então tá feito aqui, né? Você coloca no teu tipo, das suas cores. Lembrando que esse arquivo ele tá para download ali também gratuito. Agora, se eu clicar em qualquer um desses, ele não vai filtrar todos. Tá vendo o que está acontecendo? Ele não está filtrando, está filtrando só aquele. Como é que eu faço para filtrar todos os gráficos? Botão direito, num deles, conexão de relatório, e aqui você vai marcar todas as tabelas dinâmicas que tem aqui. Tá? Vai marcar todas elas. Lembra que todos os nossos dados são ligados com a tabela dinâmica. E agora, quando eu filtro, automaticamente todos os nossos gráficos funcionam. Mesma coisa aqui. Conexões de relatório. Mesma coisa, eu vou marcar todos eles também, tá? Para que todos funcionem da mesma forma, tá? Conexões de relatório. Marca as tabelas dinâmicas, dá um OK. Botão direito. Conexões de relatório. Pode esticar se você vir aqui no cantinho. E pronto. E agora, toda vez que eu clicar aqui, quero olhar tudo que é do RH, tudo que é da logística, da financeira, da contabilidade. Quero ver só o que tem na sala 1, só o que tem na sala 2. Lembrando que aqui está ficando esse fantasminha, né? Vamos tirar ele. Botão direito, configurações, segmentação, ocultar itens sem dados. Mesma coisa para todos, tá? Vai ali, desmarca esse ocultar itens sem dados, porque dessa forma ele só vai mostrar aqueles itens que existem quando for filtrada alguma informação. Ficando bem melhor para você trabalhar, tá? Então tá aí agora a nossa tabela. Tanto a pessoa pode vir aqui e dar uma olhada geral, como é que está a situação, né? Teus arquivos, quanto que eu tenho de cada um lá na nossa determinada sala, determinado proprietário, estado de conservação se tem digitalizado dentro do dashboard, como você também pode olhar direto em documentações e procurar um determinado documento por aqui, ou dar um Ctrl L diretamente localiza ele por aqui, né? Ou filtrando aqui e tentando identificar onde é que está um determinado documento. E daí você só tem o trabalho mesmo de você manter isso sempre atualizado, porque a planilha está pronta para você ter esse controle, tá? Então, a primeira parte, né, lembrando de tudo, antes, no começo lá, né? Você tem que pegar e ter um entendimento disso aqui, chegar lá no teu arquivo morto, se é que você não tem ainda essa identificação, e colocar dentro de cada um, por exemplo, prédio 1. Então, você vai lá e coloca prédio 1.
Sabendo que esse é o prédio 1, daí você pode colocar aqui, se você quiser, né? Sabendo da esquerda para a direita sejam os prédios, aí prédio 1, prédio 2, prédio 3, e o andar daí sempre vai ser, né? Andar 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, de repente, não precisa para o andar, mas para o prédio seria interessante para a rua também, você marcar eles ali para você saber exatamente onde está. Fica fácil depois você localizar os seus arquivos, fica organizado, mais parecido assim com uma biblioteca, ficando mais fácil de você trabalhar na sua empresa com o seu arquivo morto e manter ele sempre atualizado e organizado. Ao longo desse vídeo eu mostrei para vocês como a gente pode criar uma planilha para controle de arquivo morto, onde você tem bem passo a passo, desde a parte de como se organiza fisicamente o arquivo morto e como você vai controlar ela também na nossa planilha, certo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho, com acesso vitalício, onde você vai ter cursos que vão desde Excel básico até a programação. São 9 cursos no total no momento, está em 10 vezes sem juros, você vai poder acessar em qualquer dia, em qualquer local, e vai ter uma formação realmente completa, que vai, como eu disse, desde o Excel básico até a programação VBA, até o Power BI, vai ter Excel avançado, 9 cursos, 114 horas, e quando tiver uma nova aula, um novo curso, você também recebe. Tudo isso com a nossa garantia também de 30 dias. Caso não te atenda, não gostou, só entrar em contato. Então você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Com certeza vai te ajudar muito na sua carreira, ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.